o que é uma substância química, né? O conceito de uma substância química. E, bom, substância química é definida pela IUPAC como matéria de composição constante melhor caracterizada pelas entidades, moléculas, formas unitárias, átomos, de que é composta. E vale lembrar também que empregam-se diversos métodos analíticos na determinação da composição de um material. Dentre os mais antigos, como, por exemplo, a destilação, a filtração, cristalização e etc., até técnicas mais recentes, como, por exemplo, a cromatografia e a eletroquímica. E, bom, a determinação da composição de um material requer que a análise seja levada até o seu limite. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o material ele tem que ser submetido a sucessivas separações até que os produtos eles não sejam mais separáveis. E a impossibilidade de separação do material obtido quer dizer que não há mais nada a separar, isto é, o material encontra-se puro. E esse material puro é o que recebe a denominação de substância química. E agora vamos às propriedades gerais, que são as primeiras propriedades que nós iremos tratar aqui, né? E, bom, as propriedades gerais, elas não permitem a identificação de substâncias. Elas são comuns a todos os materiais, independentemente da sua composição. Temos aqui, né, as propriedades gerais, que são massa, extensão ou volume, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, indestrutibilidade e descontinuidade. Temos aqui a massa. E a massa ela é uma grandeza invariável que representa a quantidade de matéria presente em um corpo. Independentemente de onde esteja o material, sua massa ela sempre será a mesma. E vale lembrar, né, uma coisa que muita gente confunde é a diferença entre massa e peso. Porque sim, massa e peso são diferentes, pois o peso ele é uma grandeza vetorial que resulta da multiplicação entre a própria massa de um corpo e a aceleração da gravidade exercida sobre ele. E como a aceleração da gravidade da Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, um corpo de massa de 63,5 kg possui um peso de 635 newtons. Temos aqui essa figura, né? E, bom, um corpo, ele pode estar na Terra, na Lua, em Júpiter ou no Sol, a sua massa ela será igualzinha. Temos aqui, né, como foi dito, 63,5 kg em todos esses lugares diferentes. Já o peso, ele varia. Temos aqui também, né, a extensão. E, bom, a extensão ela corresponde à capacidade que um corpo tem de ocupar um lugar no espaço, em qualquer estado físico que é medida pelo volume. E aqui, né, temos um exemplo, e esse exemplo mostra o quê? Um sólido, um líquido e um gás em um recipiente. Um sólido, ele tem um volume definido e ocupa apenas uma pequena parte do recipiente. Isso se deve pois as suas partículas estão fortemente unidas. Já um líquido, né, ele tem um volume específico, mas ele assume a forma do recipiente em que é colocado. E o gás, né, ele preenche o volume total do recipiente em que está, devido às suas partículas que se movimentam por todas as direções e numa rápida velocidade. Temos aqui também a impenetrabilidade, que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Aqui na imagem, né, podemos perceber que ao colocar um objeto, como por exemplo uma bolinha e um recipiente com água, o líquido ele se desloca. E isso, né, se deve porque a impenetrabilidade indica que um corpo ele não pode ser atravessado. Sendo assim, a água e a bola elas não podem estar no mesmo espaço ao mesmo instante, né, ao mesmo tempo. E nós temos aqui também a inércia. E o princípio da inércia indica que se um corpo estiver em repouso ou se movimentando em linha reta, ele tem a tendência de se manter nesse estado até que uma força haja sobre ele. Aqui nós temos o exemplo, né, de uma moeda que é colocada em cima de um copo e um papel e ela se mantém em repouso, né? Aqui, ó, na primeira figurinha. Ela se mantém em repouso em cima do papel e do copo. Mas ao tirarmos essa folha, a moeda ela cai. Isso porque, né, agiu uma força da gravidade sobre ela, fazendo com que ela se movimentasse. Temos aqui também a compressibilidade. E, bom, ao aplicarmos uma força, ou seja, exercermos uma pressão sobre a matéria, é possível reduzir o seu volume. E temos aqui esse exemplo, né, que nele mostra que quando um gás, como por exemplo o ar, ele é comprimido, ele diminui o seu volume.
Aqui temos esse exemplo da seringa. E, bom, quando o êmbolo de uma seringa é pressionado até o fim, o ponto até onde vai o êmbolo mostra o quanto o ar foi comprimido. Temos aqui, né, na segunda seringa, esse pontinho até onde vai o êmbolo, entre esse ponto e o orifício que está sendo tapado, é onde o ar foi comprimido. Esse aí é o ar comprimido. E temos aqui também a divisibilidade. E, bom, a divisibilidade da matéria permite que o objeto, mesmo ao ser fracionado em pequenas partes, mantenha as suas propriedades. Como, por exemplo, né, um pão. Um pão ele pode ser dividido por um método físico, como, por exemplo, usar uma faca, né, cortar ele. E as fatias criadas, elas têm as mesmas características do pão inteiro. A única diferença é o quê? Que estão em porções menores, né? Apenas isso. Mas as propriedades são iguais do pão inteiro. Temos aqui também a indestrutibilidade, que diz que a matéria ela não pode ser criada ou destruída, apenas transformada. E essa é a lei da conservação das massas, que diz que a massa total dos produtos deve ser igual à massa total dos reagentes. Quando a madeira, por exemplo, de uma fogueira queima, ocorre uma transformação da matéria. Ao ser queimada, a madeira ela se transforma em gases, fumaça e cinzas. E assim, né? Como diz aqui, ela apenas foi o quê? Foi transformada. Ela não foi criada, não foi destruída, só transformada. Temos aqui também a elasticidade. E, bom, uma força aplicada ao material gera uma deformação, mas após cessada a força, o material ele tem a capacidade de voltar ao seu estado inicial. E como exemplo, né, nós trouxemos aqui uma mola, uma pessoa puxando uma mola. E a deformação sofrida por a mola, ela é diretamente proporcional à intensidade da força aplicada. Sendo assim, quanto maior for a força aplicada, maior o comprimento que a mola ela pode atingir. E aqui, né, por último, das propriedades gerais, temos a descontinuidade, que diz que a matéria ela possui espaços vazios que representam a descontinuidade. E esses poros são os espaços entre as moléculas que podem ser maiores ou menores. Temos aqui um exemplo nessa rocha. E ao observarmos essa rocha bem de perto, podemos perceber que elas não são totalmente uniformes, elas são formadas de partículas com espaços vazios entre elas. E isso, né, é o que nós chamamos de descontinuidade ou porosidade. Temos aqui, né, podemos observar esses poros, tem uns grandes, outros menores, que são esses espaços, né? Porosidade ou descontinuidade. Bom, agora temos as propriedades funcionais. E, bom, essas propriedades elas também podem ser chamadas de propriedades de grupo e elas permitem agrupar substâncias dependendo das suas semelhanças químicas. Alguns materiais possuem determinadas propriedades e elas podem ser ácidos, básicos ou então podem ser neutros. E, bom, antes de adentrarmos nessas propriedades, né, ácidos, básicos e neutros, eu gostaria de trazer algumas definições que são importantes para o entendimento desse conteúdo. Que, por exemplo, né, temos aqui o que é pH. pH é muito importante para entender esse conteúdo, então eu resolvi trazer ele aqui primeiro para poder adentrar nas propriedades. Enfim, pH ele é o símbolo para a grandeza físico-química chamada potencial hidrogeniônico, que indica acidez, neutralidade ou basicidade de um meio qualquer. O pH é a unidade de medida que descreve esse grau de acidez ou basicidade, medida na escala de 0 a 14, como podemos ver aqui na escala de pH, 0 a 14. E, bom, qualquer pH inferior a 7, ele é considerado um ácido, e qualquer pH acima de 7 é considerado um básico, ou então um alcalino. E um pH igual a 7, ele é um neutro, que não é nem ácido e nem básico, né? Então, temos que o quê? pH de 0 a 7, soluções ácidas. E temos aqui, né, alguns exemplos. O material superácido, a bateria, com pH igual a 0. E os ácidos, ele vai possuir essa coloração mais amarelada, alaranjada, avermelhada. E temos aqui também os básicos, né, que, como já foi dito, tem um pH acima de 7, entre 7 e 14. E tem essa coloração mais azulada, meia roxa, dependendo de qual for a substância que vai ser medida, né? Por exemplo, temos aqui o limpador de ralo. Ele tem um pH igual a 14, no caso ele é o quê? Ele é super básico. E como neutro, né, nós temos aqui o exemplo, a água, com pH igual a 7.
Mas aí, como medir, né, o pH das substâncias? Vocês devem estar se perguntando, né? Como medir? Então, para a medição do pH, é utilizado indicadores ácido-base. E, bom, indicadores ácido-base são substâncias naturais ou então sintéticas que possuem a capacidade de mudar de cor, como já foi visto, né, de acordo com o pH do meio. Isso significa que o quê? Quando esses indicadores de pH são colocados em contato com a solução ácida, eles adquirem uma determinada cor, que como foi visto, né, a cor vai ser meia amarelada, alaranjada, avermelhada, dependendo do material. E se for um pH igual 7 para cima, ele vai possuir o quê? A cor mais azulada, meia roxa. E enfim, né? É assim que é medido o pH, com indicadores ácido-base. E temos aqui alguns exemplos dele, como por exemplo, a fenolftaleína, que é esse líquido, temos o papel tornassol, que é esse que está na laranja, temos os indicadores universais, que são esses aqui que estão em conjuntinho, temos aqui os indicadores naturais, né? São algumas frutas e repolho, frutas no caso seria o que? A amora, né? Temos a beterraba, temos o repolho roxo, que é um dos mais usados, inclusive. Temos aqui pétalas de flores rosas ou então avermelhadas. Todos esses materiais eles podem ser utilizados como indicadores ácido-base e são muito importantes. E bom, né? Agora vamos às propriedades. Temos aqui os ácidos, e os ácidos são materiais de grupo que possuem características em comum, como, por exemplo, a laranja, o limão e a acerola possuem ácido cítrico. Além de que, considerando a escala de pH, se o material possui pH inferior a 7, né, como já foi visto, ele é um ácido. E temos aqui como exemplo o limão. O limão ele é um ácido e ele tem um pH igual a 2. Agora temos aqui os básicos, e esses materiais ele possuem pH maior que 7, né? E podemos citar como exemplo sabonete. O sabonete ele possui pH igual a 12, então está entre 7 e 14, né? É um básico. E temos aqui, né, os neutros, que tem um pH igual a 7, e como maior exemplo temos a água potável. Irei falar com vocês um pouco sobre as propriedades específicas das substâncias. As propriedades específicas das substâncias são características que estão presentes particularmente em uma determinada substância. Isso quer dizer que essas propriedades elas são únicas de tal substância e logo podemos usá-las para diferenciar uma substância da outra. As propriedades específicas elas podem ser divididas em propriedades organolépticas. Essas propriedades elas podem ser analisadas através dos nossos sentidos, tais como visão, olfato, tato e paladar. As propriedades físicas elas são características particulares que podem ser medidas e observadas sem que haja transformação de uma substância em outra. Isso acontece quando determinado material que está sendo analisado, ele não sofre alteração em sua constituição. Um exemplo é quando o açúcar ele é dissolvido na água. Ele continua sendo açúcar, porém ele está misturado com a água. Essa é uma propriedade, né, que a gente verá mais à frente. Propriedades químicas. A propriedade química, né, está relacionada a transformações químicas da substância e a capacidade que elas têm de se modificar através de processos e fenômenos químicos. Ou seja, a capacidade de transformar-se em outras substâncias. Um exemplo é na queima do papel. No final desse processo, né, a gente não tem mais o material, que é o papel, e sim o carvão, que é a cinza, e a fumaça. Ou seja, houve uma transformação química. As propriedades organolépticas podem ser odor, sabor, cor, brilho e textura. Odor. As substâncias podem ser classificadas em odorantes quando têm cheiro e inodoras quando não possuem cheiro. Nessa propriedade, né, utilizamos o olfato para distinguir as substâncias. Como o álcool e a água, a gente pode diferenciar ele sentindo o cheiro, né? A gente consegue diferenciar. O sabor.
Podemos especificar as substâncias, né, como doces, amargas ou salgadas. Até mesmo as crianças hoje, né, podem descobrir o sabor das substâncias. Elas podem diferenciar o açúcar, por exemplo, do sal, colocando uma pitada na boca. Logo, ela saberá quem é o açúcar e quem é o sal. A cor. A cor de um material é ocasionada devido à frequência de onda luminosa que é refletida e percebida pela visão. Eu trouxe aqui, olhando no slide, né, dá para perceber que é o mesmo material, que é o anel, mas podemos diferenciar um do outro devido à sua cor, né? Um anel é de ouro e outro de prata. O brilho. Está relacionado à capacidade que o material possui de refletir ou absorver a luz que recai sobre ele. Pode passar. A textura, né, que é a última propriedade organoléptica. A textura representa os aspectos da superfície, que pode ser lisa, rugosa, áspera, macia e ondulada. Essa propriedade pode ser percebida pelo tato. Como exemplo, né, eu trouxe para vocês os tapetes e pisos antiderrapantes. A superfície áspera, né, que eles possuem oferece uma resistência ao deslizamento dos pés ou sapatos, impedindo que escorregue e que alguém se machuque, né, ao cair, né? Os cientistas, eles geralmente não usam essa propriedade, né? Por quê? Por trabalhar com substâncias que eles não conhecem, né? Eles preferem não utilizá-la para não colocar sua vida em risco. Ou seja, quando vocês estiverem trabalhando com substâncias ou material que não conheçam, não coloque na boca e nem cheire, né? Exatamente. Tomem cuidado. Importante informação. As propriedades físicas, né? As propriedades físicas, né? Sabemos que todas as propriedades são importantes. No entanto, eu irei falar das propriedades que são mais frequentes nos livros didáticos. A densidade, que é uma que frequente, né? Frequentemente ela cai nos livros. A densidade é o resultado da divisão entre a quantidade de matéria, massa e o seu volume ocupado. A densidade ela é inversamente proporcional ao seu volume, né? Quanto maior o volume, menor a densidade. Ela determinará se um corpo, né, irá flutuar ou afundar em um líquido. Ela também irá depender do tipo de material, do estado físico e das condições de temperatura e pressão. Como exemplo, eu trouxe a água e o gelo. Como a densidade do gelo é bem próxima da água, 90% do gelo fica abaixo da água e 10% acima da superfície do líquido, como dá para perceber na imagem. Assim, também acontece com os icebergs, né, que parecem ser grandes acima da superfície. No entanto, a maior parte dele está encoberta pela água. Se vocês procurarem imagem, vocês perceberão que maior a parte dele está submersa, né? Está dentro da água. Ponto de fusão. É a temperatura em que uma determinada substância passa do estado sólido para o líquido e vice-versa em uma determinada pressão. Ponto de ebulição. É a passagem do estado líquido para o gasoso que o material sofre sobre uma determinada pressão. Alguns materiais, né, se encontram em diferentes estados de agregação, como a água, por exemplo, que pode ser encontrada nos 3 estados de agregação: sólido, líquido e gasoso. Esse estado vai depender da temperatura, da pressão em que se encontra o material.
Solubilidade. A solubilidade é a capacidade que uma substância possui de se dissolver ou não em um determinado líquido. Essa característica depende também do solvente. Como exemplo, eu trouxe para vocês a água e o sal, né? Se a gente colocar o sal na água, ele se dissolve sem muito trabalho. Agora, se a gente trocar o sal pelo talco de bebê, a gente percebe que tem uma dificuldade dele se dissolver, né, o talco. Isso acontece porque as substâncias, elas podem ser solúveis em um determinado solvente e não solúvel em outro. Vamos falar agora um pouco sobre as propriedades químicas. As propriedades químicas, elas podem ser combustão, oxidação, explosão, corrosão e efervescência. Combustão. A combustão é qualquer corpo, né, que em combinação química reaja e libere calor. Em geral, qualquer substância que reage com oxigênio e produza calor, chamas e gases, como por exemplo as fogueiras, velas e automóveis. A oxidação. Oxidação, que é o átomo, acontece quando átomos, íons ou moléculas perdem elétrons em uma reação química. Como exemplo, eu trouxe a oxidação do ferro, né? A ferrugem. Ela acontece quando um metal entra em contato com o ar e com a água. Ocorre a ferrugem, que é isso aí que vocês estão vendo, né? Que muita gente fala, percebe muito nos pregos, né? Que dá para perceber, se você deixar um prego, no tempo ele vai ficar nessa tonalidade, né? Explosão ou explosiva é a capacidade que as substâncias elas possuem de sofrer explosão. É uma característica onde as substâncias elas se expandem muito rápido, liberando uma grande quantidade de energia. Como, por exemplo, né, os fogos de artifício, que a gente usa bastante em festas, essas coisas. A corrosão é a capacidade, né, é a propriedade, desculpa. Essa propriedade é a aptidão que determinadas substâncias elas possuem de danificar ou desgastar um material através de reações químicas. Efervescência é a última propriedade química, né, que eu irei falar para vocês. É a capacidade que as substâncias têm de produzir gás e liberar em meio líquido, como tem gente, né, que usa bastante as partículas efervescentes. Foi o exemplo que eu trouxe para vocês. Densidade absoluta ou massa específica é uma característica própria de cada material. Por isso, é classificado como sendo uma propriedade, aí no caso é para a gente completar, né? E bom, levando em consideração as definições apresentadas anteriormente, né, temos que as propriedades gerais elas não permitem a identificação de uma substância. As propriedades funcionais são as de grupo, né, que são apenas 3, que são ácido, base e neutros. E temos as propriedades específicas, que podem ser usadas para identificar a substância ou composto em que está sendo analisado. E como a densidade ela permite a identificação de uma substância, ela é uma propriedade específica. Então, no caso, a gente já anula aqui a letra B e a letra D, né, temos aqui, né, que está dizendo que é funcional e não é uma propriedade específica, e sobramos, né, com a letra A e a letra C. Agora vamos para o segundo trecho da questão, que diz assim: em geral, a densidade aí para a gente completar com líquido, sólido ou gasoso, é maior que a dos, e esta, por sua vez, é maior que as dos, aí fala, né, A, B, C e D são, respectivamente. Bom, como já sabemos que a letra B e a letra D não é, então vamos ficar apenas com a letra A e com a letra C. E bom, normalmente os sólidos eles possuem maior densidade devido às suas moléculas, né, que são fortemente unidas, além de conter uma consistência muito mais alta que as dos líquidos e dos gases. Esse fato pode ser explicado pela quantidade de massa em um pequeno volume. E a mesma coisa vale para o líquido em relação ao gás.
como as moléculas, né, dos gases são as mais separadas, o gás ele é o menos denso entre os três. Então, no caso, o correto é a letra A, que fala, né, específica, sólidos, líquidos e gases. Mas, né, eu queria falar para vocês um fato interessante, eu acho, né, super interessante, que contradiz um pouco essas questões. O gelo, por exemplo, como a Clécia comentou, né, ele boia na água líquida em temperatura ambiente, e ele é o quê? Ele é um sólido, que deveria ser o quê? Ser mais denso e afundar. E isso se deve ao fato de que a maioria das substâncias puras é mais densa no estado sólido do que no líquido. Aqui nós temos um resumo em forma de mapa mental, e esse mapa mental é bem curtinho, mas nele contém todas as propriedades, né, que nós abordamos anteriormente, que temos aqui, né, como título, propriedades das substâncias, que no caso as propriedades são divididas em gerais, funcionais e específicas, onde as funcionais são ácidos, neutros e básicos. As gerais são massa, extensão, inércia, impenetrabilidade, compressibilidade, descontinuidade, indestrutibilidade, elasticidade e divisibilidade. As específicas são divididas em químicas, organolépticas e físicas, onde as químicas são combustível, oxidável, explosiva, corrosiva e efervescente. As organolépticas são odor, sabor, cor, brilho e textura. E as físicas são dureza, densidade, calor específico, ponto de ebulição, ponto de fusão, solubilidade, maleabilidade, condutibilidade, magnetismo, ductilidade, na verdade, e tenacidade. E nós temos aqui também um joguinho que eu creio que todo mundo aqui já jogou, né, alguma vez na vida, ou pelo menos já ouviu falar, que é Palavras Cruzadas. E eu creio que vocês irão gostar bastante. Nós elaboramos essa cruzadinha de acordo com o conteúdo que nós abordamos, né, ao longo da aula, e esperamos que o joguinho ele possa contribuir no estudo do conteúdo. E temos aqui ele, né, em forma de imagem, tem aqui as perguntas, e temos aqui também a cruzadinha em si, e além dela como imagem, tem também aqui o link, que inclusive será disponível para todos vocês, né, que quiserem responder a cruzadinha. Inclusive eu indico muito porque está ótima. Então, não percam, respondam ela, eu aposto que vocês vão adorar. E por último, né, nós temos aqui as referências usadas para elaborar a aula. E eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. E eu desejo uma boa prova, né, se caso vocês forem fazer, provavelmente vão, né, já que estão assistindo a videoaula. Desejo uma boa prova na Olimpíada Brasileira de Química Júnior e que vocês tenham um bom proveito com a aula.